Que o Palmeiras tem problema na construção de jogadas, isso já é um fato consumado. Além dos cruzamentos sem muito sentido, no jogo contra o Sport o time exagerou também nos lançamentos. E hoje eu vou te mostrar por que o Palmeiras força tanto o lançamento. Em praticamente toda a era Abel Ferreira, o Palmeiras demonstrou muita variação na maneira de construir jogadas. Lá no começo era um time mais direto, mais vertical, atacava muito em transição e mais pra frente passou a ser um time com uma construção de jogo mais curto, mais elaborado. Foi um time que passou a ganhar novas ferramentas, mas de qualquer forma, o Palmeiras nunca tinha sido um time de chutão pra frente sem objetivo, que se desfazia da bola nesse início de era Abel. Mas isso infelizmente tem mudado de figura nas últimas temporadas e eu sei muito bem que quando você assiste aos jogos do Palmeiras você se pergunta pra que tanto chutão? E no jogo contra o Sport isso acabou ficando muito claro, né? O Palmeiras foi escalado com 3 zagueiros, o que não é o problema em si, mas acabou rifando muito a bola sem direção, né? Principalmente o Murilo ali, que foi o zagueiro central da formação, quase sempre optando por um lançamento mesmo tendo espaço para conduzir a bola ou mesmo uma linha de passe mais curta. Com isso, muitas vezes a bola não chegava em boas condições para os jogadores de frente e o Palmeiras acabava ficando encaixotado na construção, com a bola passando muito pouco pelo meio campo, o Palmeiras sem conseguir construir por dentro e aí a bola acabava chegando em condições ruins para os caras da frente. Eu quero deixar claro aqui que esse vídeo não é uma crítica individual, tá? Eu tô me referindo aqui a um problema coletivo, só que eu preciso dar exemplos no individual para explicar o problema coletivo. Então pegando o Murilo como exemplo, que entre os caras que jogaram aí, entre os zagueiros que foram titulares nessa última partida, é o que tem mais tempo de clube, dá uma olhada nesse levantamento exclusivo do Análise Verdão para entender melhor esse problema. Aqui nós temos o número de passes por jogo do Murilo e o seu aproveitamento nesses passes de 2022 para cá, desde que ele chegou. Então nessa primeira tela percebam como ele passa a ser mais acionado ao longo dos anos, tendo mais passes tentados e ao mesmo tempo teve uma queda no aproveitamento também, de 92% para 87%. Isso no número de passes. Agora, dentro desse número de passes existe o número de passes longos, dá uma olhada. Aqui temos o número de passes longos por jogo e assim como na imagem anterior, o número de passes aumentou e o aproveitamento caiu. Então isso ano a ano, vejam só, de 3.3 passes longos em média por jogo, com 59% de aproveitamento lá em 2022, para 6 passes longos tentados por jogo em 2025, com 47% de aproveitamento. Ou seja, é quase o dobro de passes longos em média aí por jogo, com um aproveitamento que segue caindo ano a ano e já chegou a menos de 50%. Então vejam como os números nos ajudam a contar essa história, né? Conforme vão passando os anos, o zagueiro vai precisando ser mais acionado. E isso tem motivo, porque conforme o Palmeiras vai ganhando com o Abel, vai se tornando o time a ser batido, acaba enfrentando adversários mais fechados e isso exige mais da construção dos zagueiros. Os zagueiros são mais exigidos em termos de passe, acabam ficando mais tempo com a bola. Só que ao mesmo tempo em que esses zagueiros vão sendo mais acionados, acabam tentando mais bolas longas e sem sucesso. E aqui nessa terceira tela a gente consegue observar da média de passes por jogo do Murilo quantos são passes longos. Então em 2025, 11,8% dos passes tentados pelo Murilo são longos, né? Quase 12%, contrastando com os 7,5% de 2022 quando ele chegou. Então nesse meio tempo vejam como a cada ano cresce, a diferença entre as primeiras temporadas e os anos seguintes é meio assustador. Mas então, Léo, o que explica isso? É um problema coletivo? É um problema individual? São muitos fatores. Existe uma questão tática coletiva que a gente já esmiuçou aqui no canal, do time jogando espaçado muitas vezes, mal posicionado, principalmente nessa temporada, pensando ali nos zagueiros e no primeiro volante que joga ali na frente da saída, muitas vezes a construção acaba ficando esvaziada e não sobra alternativa a não ser lançar a bola. Pegando esse jogo contra o Sport como exemplo, apesar de uma escalação com 3 zagueiros, o Evangelista, que poderia ajudar nessa saída, jogou próximo do Flaco, jogou lá na frente. Isso obrigava os alas a jogarem um pouco mais próximos dos zagueiros para abrir uma linha de passe ali por fora, só que são alas que não têm qualidade para construir. E nessa posição ainda acabam recebendo de costas para o gol adversário, então o Palmeiras acabava ficando encaixotado e ainda por cima os pontas acabavam meio perdidos.
É claro que foi uma escalação muito mudada, com jogadores poupados, uma formação que já tinha uns jogos bons aí que o Palmeiras não usava, mas com esses mesmos nomes você poderia tentar algo diferente, fazer melhor do que o Palmeiras fez. Por exemplo, e aqui é só um exemplo, tá? Não me venham com, ai, vira treinador do time então. Não, gente, eu não sou treinador, eu não sei mais de futebol que o Abel, não tô querendo ensinar ninguém, é só uma análise. Mas, por exemplo, se você posiciona esses laterais lá na frente para receber só em profundidade, já que eles não têm qualidade para construir, e transforma esses pontas em meias para abrir linha de passe por dentro, você consegue abrir os zagueiros e usar a dupla de volantes como uma isca para os meias adversários. Então, pensando no 4-4-2 do Sport, essa dupla de volantes ficaria em dúvida entre ficar nos dois meias do Palmeiras ou ter que subir nos dois volantes. Com isso, o zagueiro que tem a bola poderia acionar 1, 2, 3, 4 jogadores. Ele pode acionar o volante por dentro, pode acionar o meio entre linhas, pode acionar o jogador aberto, ou se a defesa inteira subir, ele pode acionar um cara em profundidade atacando as costas da defesa. Então tá claro que existe um problema coletivo aqui, que o Abel ainda tá tentando encontrar o melhor encaixe para esse time, foi uma coisa que ele falou muito na coletiva inclusive. Por outro lado, nesse jogo contra o Sport, muitas vezes esse problema foi também na tomada de decisão. Em diversos momentos, o Murilo, o Mikael, o Bruno Fux, enfim, os três zagueiros tinham espaço para conduzir, tinham linhas de passe mais curtas, mais seguras e optaram por rifar a bola. Por exemplo, olha esse lance aqui. O Murilo recebe e olha como ele tem espaço para avançar com a bola, né? A primeira linha de pressão já ficou para trás. Aqui pelo movimento corporal dele já dá para ver o que ele vai fazer, né? Mas vamos analisar as opções. Ele poderia abrir essa bola no Vanderlan, ele podia acionar o jogador do Palmeiras que tá ali entre as linhas com espaço, ele podia tentar acionar o vazio ali entre os dois volantes do Sport para a movimentação do Facundo Torres ou para um pivô do Flaco Lopes mais à frente, ele podia, sei lá, conduzir mais, trazer a bola, acalmar o jogo, enfim, tanta coisa, mas aí ele faz isso. E nesses lançamentos que o Palmeiras dá, várias vezes os jogadores de frente não estavam nem preparados para receber essa bola. Então várias vezes esses jogadores de ataque precisam mudar o movimento que eles estão fazendo para tentar pegar esses lançamentos meio sem sentido. Olha nesse exemplo aqui também, o Murilo bica essa bola para frente e o zagueiro do Sport está absoluto na jogada. Aqui o Palmeiras não tá nem colocando a bola em disputa, não é uma estratégia para chegar e vencer a segunda bola em superioridade numérica, é só devolver a bola pro adversário. E eu faço questão de repetir que não é uma crítica individual, tá? O problema não é o Murilo em si, porque você consegue pegar nesse mesmo jogo exemplos dos outros dois zagueiros do Palmeiras fazendo a mesma coisa. Nesse aqui, olha só como o Mikael conduz e aqui embaixo na imagem o Fux até gesticula como quem diz: calma, vamos acalmar esse jogo, não se livra da bola, vamos segurar essa bola, vamos ter paciência. Só que aí mais uma vez, vamos analisar as opções que existiam. O Mikael poderia achar o Emiliano Martinez ali no meio, poderia conduzir para a perna esquerda para abrir uma linha de passe para qualquer um desses jogadores que se coloca ali mais à frente, seja o Vanderlan aberto, seja um desses outros jogadores que tem espaço entre linhas, ou poderia até voltar e rodar o jogo, né, fazer o Sport balançar de um lado para o outro. Só que aí mais uma vez, o que a gente vê? Um novo lançamento, sem direção, sem critério, devolvendo a bola. E nesse sentido, a gente pode até traçar um paralelo com o lance que originou o gol do Sport, o escanteio. Porque é claro que são contextos completamente diferentes, tá? Em um o Palmeiras tá atacando, no outro tá defendendo. Não quero comparar dessa forma, realmente são contextos diferentes. Só que é mais um lance em que uma decisão muito melhor poderia ser tomada. É mais um lance que tem alguém ali instruindo, calma, né? O Everton falando, tá sozinho. Só que mais uma vez o Palmeiras se desfaz da bola, devolve a bola de graça, dá um escanteio de graça e é punido por isso. Ah, Léo, entendi então. O que você tá querendo dizer é que o Palmeiras precisa parar de lançar a bola pra sempre, que lançar a bola é sempre devolver a bola pro adversário. Não, gente, não necessariamente. O que o Palmeiras precisa é pensar mais o jogo nas primeiras fases de construção e não só se livrar da bola. Nesse mesmo jogo aí contra o Sporting, que eu falei que o Palmeiras exagerou nos lançamentos, errou muito nesse fundamento, dá pra pegar exemplo positivo, né? Nesse aqui, por exemplo, o Bruno Fux, ele recebe a bola do Emiliano, conduz, e olha como o Lucas Evangelista aqui está atacando um espaço que existe nas costas da defesa do adversário e tá preparado pra pedir essa bola, né? Tá pedindo essa bola ali. Claro que a execução não sai da melhor maneira, né? O próprio lançamento, uma bola de primeira ali de cabeça do Evangelista
também não foi a melhor decisão. Também é o lance que, confessando, falta opção de passe curto, opção de passe por dentro, que já é um outro tema que já foi muito comentado aqui no canal, mas, diferentemente de outros momentos, aqui fazia sentido você optar por um passe longo, porque tinha um jogador em vantagem para receber. Em resumo, existem problemas coletivos, ofensivos, que têm obrigado os zagueiros do Palmeiras a se livrarem da bola? Sim, existem, já falamos bastante sobre isso. Porém, parece que virou regra para esses jogadores também, na primeira fase de construção, rifar a bola, se livrar dela, não buscar esse passe por dentro, que muitas vezes existe jogador se colocando por dentro para receber essa bola. E não é assim que o Palmeiras vai conseguir a evolução ofensiva que precisa, ter aquela fluidez no jogo que o torcedor quer ver. As tomadas de decisão têm sido equivocadas e isso acaba impactando o restante do time com ou sem problema coletivo. A ideia do Palmeiras pode inclusive ser buscar os lançamentos, buscar bolas mais longas, não tem problema isso, a gente não pode demonizar. Só que hoje o Palmeiras não está construindo por bolas longas, o Palmeiras está se livrando da bola. Assim como cruzamentos, né, eu acho que é um bom paralelo. Cruzamentos e lançamentos são partes importantes do jogo de futebol, eles não têm que ser demonizados. Não é pior você lançar ou você cruzar. O problema é a maneira que esses fundamentos são utilizados, são aproveitados. E são eles que acabam evidenciando os problemas coletivos que o time enfrenta na construção de jogo, com uma sequência de pouquíssimos gols em ataque posicional do Palmeiras, né? Tem feito muito gol de pênalti, pouco gol de ataque posicional, até em transições ofensivas também o Palmeiras tem marcado pouco. Hoje o Palmeiras é um time travado ofensivamente que precisa encontrar alternativas para construir melhor. Como você acha que isso pode ser feito? Qual que é a sua opinião sobre esses lançamentos? Você acha que o Palmeiras tem exagerado? Qual seria a solução para isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, sempre gosto de ver a participação de vocês nos comentários. Nem sempre eu consigo responder, mas eu sempre leio todos, tá? Então pode participar. Eu te convido também a deixar o like no vídeo, já que você assistiu até aqui, e a se inscrever no canal, porque, bicho, já somos mais de 98 mil inscritos, falta pouquinho pro 100k, então vem com a gente, porque aí você não perde mais nenhum conteúdo, como este aqui, que eu deixo como sugestão para você assistir, mais um vídeo que saiu recentemente aqui no canal, porque aqui tem análise tática quase todo dia, e para você assistir agora mesmo, basta clicar aí no vídeo na sua tela para ser redirecionado. Te vejo lá.